Talvez você esteja passando por um momento que ninguém sabe. Você continua trabalhando, conversando, sorrindo, mas, por dentro, está cansado. Você já pediu uma resposta para Deus, já orou, já perguntou: Senhor, até quando? E talvez o mais difícil nem seja o problema. É não saber por que Deus está permitindo que isso aconteça. Mas a Bíblia nos ensina algo que pode mudar a maneira como enfrentamos os momentos difíceis. Existem situações em que Deus não muda imediatamente aquilo que está acontecendo, porque enquanto você olha para o problema, Deus pode estar trabalhando em você. Hoje você vai entender como continuar confiando em Deus quando a resposta não chega, quando uma porta não se abre e quando você não consegue entender o que Ele está fazendo. O primeiro passo é aceitar algo que o nosso coração muitas vezes não quer aceitar. Você não precisa entender tudo para confiar. Nós queremos respostas. Queremos saber quando vai acontecer, por que aconteceu e qual será o resultado. Mas a fé começa justamente quando nossas respostas terminam. Provérbios 3, versículo 5 diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. A Bíblia não diz: confie quando entender. Ela diz: não se apoie no seu próprio entendimento. E mesmo assim, você poderá dizer: eu não entendo, mas continuo confiando. Às vezes, conseguimos confiar em Deus, mas queremos saber quando Ele vai agir. Você pediu, esperou, continuou orando, e nada aconteceu. Então surge a pergunta: será que Deus está me ouvindo? Mas existe uma diferença entre Deus estar em silêncio e Deus estar ausente. O silêncio de Deus não significa abandono. Pense em uma semente. Quando você coloca uma semente na terra, durante algum tempo parece que nada está acontecendo. Mas, debaixo da terra, existe movimento, existe processo, existe crescimento. E talvez sua vida esteja exatamente assim. Você não está vendo nada, mas isso não significa que Deus não esteja trabalhando. E talvez você esteja perguntando: como continuar firme enquanto espero? A resposta pode ser encontrada em uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Os discípulos estavam em um barco quando uma grande tempestade começou. As ondas começaram a entrar e eles ficaram desesperados. Mas existe um detalhe importante: Jesus estava no barco. A presença da tempestade não significava a ausência de Deus. Talvez você esteja enfrentando uma tempestade hoje, e talvez esteja perguntando: onde Deus está? Mas talvez a pergunta também possa ser: o que Deus está formando em mim enquanto eu passo por isso? Confiar em Deus não significa ficar parado. Fé não é passividade. Você continua fazendo sua parte, continua trabalhando, continua buscando, continua tentando, mas deixa de carregar sozinho aquilo que não consegue controlar. Faça o que está ao seu alcance e entregue a Deus aquilo que está além dele. Mas pode escolher uma coisa: continuar confiando. E talvez exista uma pergunta que você nunca tenha feito: e se Deus estiver usando esse momento difícil para transformar algo em você? Talvez essa situação esteja desenvolvendo sua paciência, fortalecendo sua fé, ensinando você a depender menos das circunstâncias. Romanos 5 nos ensina que a tribulação pode produzir perseverança, experiência e esperança. Isso não significa que a dor seja boa. Significa que Deus pode produzir algo bom mesmo dentro de uma situação dolorosa. Então, se hoje você está passando por um momento difícil, talvez não precise de uma explicação para tudo. Talvez precise apenas dar o próximo passo. Continue buscando. Continue fazendo o que é certo. Continue acreditando. Porque você pode não enxergar o caminho inteiro, mas Deus enxerga. Você pode não saber o que acontecerá amanhã, mas Deus já está lá. E talvez a maior demonstração de fé não seja dizer: eu sei exatamente o que Deus vai fazer, mas dizer: eu não sei o que Deus vai fazer, mas sei em quem eu confio. E agora, eu quero fazer um convite para você. Se você está passando por uma situação difícil e gostaria que colocássemos seu nome em oração,
Deixe apenas seu primeiro nome nos comentários. Não precisa explicar o problema. Escreva: ore por mim e coloque seu nome. Vamos formar aqui uma corrente de oração. E se essa mensagem falou com você, inscreva-se. Aqui vamos falar sobre fé, Bíblia e os problemas reais que todos nós enfrentamos na vida. Se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, compartilhe esta mensagem. Talvez ela chegue justamente no momento em que essa pessoa mais precisa. E lembre-se, você pode não entender o processo, mas nunca precisa atravessá-lo sozinho. Fique com Deus